Bom, pessoal, agora nos próximos vídeos eu vou falar sobre como você pode criar efeitos no seu site. Mas para você criar efeitos no seu site, será preciso selecionar elementos HTML no DOM para poder criar esses efeitos. E como é que você sabe o que você pode e o que você não pode fazer, né? E como é que você sabe qual é o construtor desse elemento que você selecionou? Isso é muito importante. Então, no vídeo anterior, eu falei um pouco sobre como você... uma função fácil para você saber qual é o construtor aí de um objeto que você criou. Porque, na verdade, tudo que você cria em JavaScript é um objeto, tá? E a gente vai dar uma relembrada aqui, antes que viemos aqui pegar um elemento do DOM para poder ver. Então, vamos relembrar uma coisa. Se você cria const nome, uma string, tá? Então, Sandro Costa. Então, cria um string, const frutas, vamos criar um array, ok? Então, vamos lá. Uva, banana, vou criar mais um aqui, abacaxi. Então, tem um string. Vamos criar também const número. Então, sei lá, número da casa de alguém, alguma coisa aí, vai. Número 20. Pronto. Const pessoa. Vamos criar um objeto também. Embora tudo seja objeto, que é um objeto, construtor de objeto, no caso. Nome. Vamos colocar aqui, Sandro, e idade, aqui eu vou colocar Sandro Costa, e não é ponto e vírgula, é apenas vírgula, tá? Então, Costa, vírgula, e aqui uma idade 49. Olha só, eu tenho aqui string, eu tenho um array, eu tenho um número, e eu tenho também um objeto aqui, tá? Agora, a gente sabe que tem sim aqui o typeof, você poderia ver pelo typeof, ó, nome. Então eu tenho aqui, perdão aqui, gente, tá? Typeof. Então eu tenho aqui o typeof. Então, nome, typeof. Typeof é um string, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu colocar no lugar do na frente do typeof, eu coloco frutas, não vai falar que é um array, tá vendo? Mas ele é um array. Só que, como eu falei, é um objeto. Então, nesse caso aqui, ó, números. Número, dá que é um number, tá certinho, e pessoa vai dar que é um objeto mesmo, tá? Então, mas olha só que interessante, eu vou apagar tudo isso aqui, né? Se eu utilizar essa função aqui, ó, eu vou criar uma função aqui. Vamos criar uma funçãozinha. Object.prototype. Então eu estou aqui, o meu diz é de objeto, já comecei com objeto, tá? ToString, transformando em string. Então essa função aqui, ela é interessante, vou colocar dentro de um console, tá? Vamos colocar dentro de um console. Repare que ela vai falar para mim aqui, ó, que isso aqui é um objeto do tipo objeto, tá? Porque o this aqui é de objeto, ok? Agora eu posso mudar o this dele. Lembra que a gente tem vídeo aqui no canal, como é que você pode mudar o this? Então eu posso vir aqui e colocar .call. Tanto que agora já não vai ter mais o this, vai dar undefined, ó, objeto undefined, ou seja, objeto indefinido. Então não vai ser mais indefinido, porque eu vou colocar aqui dentro dos meus parênteses agora um novo this, que vai ser o nome, tá? Então, nome, então ele me deu que é um objeto do tipo string. Isso aqui é um objeto do tipo string. Se é do tipo string, então eu tenho acesso a métodos e propriedades de string, e um deles é o toLocalUpperCase, né? Nesse caso, para deixar o nome com letra maiúscula, certo? Eu posso saber quais são métodos e propriedades, vindo aqui em constructor.prototype. Então, você sabe que tem acesso aos métodos e propriedades
No final, como eu disse, tudo é objeto, você tem aqui acesso aos métodos propriedades de objeto. Da mesma forma, também eu posso colocar, exemplo, né? Frutas, ó, frutas. E agora não vai dar mais que é do tipo objeto, vai falar que é objeto do tipo array, ó, objeto do tipo array. Dessa forma eu também vou ter acesso ao método propriedades do construtor de array, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui é número, ele vai me falar que é um objeto do tipo booleano, opa, é do tipo número, na verdade. Para ser do tipo booleano teria que ser um true aqui, posso colocar aqui direto, vai? True, ele fala lá, objeto do tipo booleano, tá? E nesse caso aqui, o próprio objeto, né? Pessoa é um objeto do tipo objeto mesmo, tá? Dessa forma, você consegue saber que você tem acesso aos métodos e propriedades do seu construtor. Então, entendendo que existe vários tipos de objeto, tem objeto do tipo string, do tipo array, do tipo number, também temos os elementos que você seleciona no DOM, elementos HTML que você seleciona, que também são dos tipos, né? Vai ser do tipo parágrafo, do tipo heading, que seria ali o H1, do tipo HTML. E todos eles têm os seus métodos e propriedades. E os métodos e propriedades que eles têm todos têm acesso aos métodos e propriedades que a gente tem aqui do HTML. Então, se você pegar, por exemplo, const, peguei aqui e vou falar elemento DOM igual a document.querySelector. Agora eu vou então fazer um acesso aqui a qualquer um desses que a gente tem aqui, ó, qualquer um. Ó. Eu tenho aqui um parágrafo, como você está vendo, eu tenho essa UL, eu tenho aqui o H1, eu tenho o body, eu tenho o próprio HTML, certo? Eu vou vir aqui então e vou colocar, por exemplo, o parágrafo, tá? Parágrafo aqui, eu vou salvar. Agora, a gente vai mudar aqui, nesse caso, pro this desse elemento que foi selecionado aqui, tá? Então vamos colocar aqui o P. Não, o elemento DOM, que é o parágrafo. Ele já me deu aqui, ó, que é um objeto do tipo HTML, né? Nesse caso aqui, parágrafo element. Eles têm acesso aos métodos e propriedades que tem aqui do construtor desse tipo de objeto HTML aqui, tá? HTML element. Porque se você vier aqui, ó, vou mostrar uma coisa para você. Você vai encontrar, ó, HTML parágrafo, aqui, ó. Aí você coloca ponto prototype, dá um enter. Olha a quantidade que você tem de métodos e propriedades, tá? São várias. Eu vou destacar, isso aqui é muito conhecido, ó, client height, no caso altura, né? Aqui você tem client diff, no caso largura, dataset. Você tem aqui no caso inner HTML, inner text, ou seja, o que está dentro ali do HTML, o texto que está naquela tag que você selecionou, tá? E você vai continuar, se você descer, tem mais um prototype aqui que é do tipo element, HTML element. Se você continuar, você vai encontrar mais um prototype aqui, todos eles vão ter o element. Vou descer um pouco mais, você vai encontrar, todos eles vão ser assim, tá? Todos. O protótipo aqui é um node, depois você tem o event target, e aí você tem então o object. Olha que interessante, tá? Agora, você vai ter acesso a todos esses métodos e propriedades. Se eu colocar aqui, por exemplo, o HTML, é a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada, ó. Vou continuar aqui. Deixa eu colocar aspas, que ela sumiu aqui. E olha só, do mesmo jeito, se eu procurar aqui, ó, HTML, aqui, ó, HTML element, tá? Ponto prototype. Eu vou ter acesso àqueles métodos propriedades também, tá vendo? Da mesma forma, você pode continuar aqui, ó lá, o HTML element, continuar aqui, tem que abrir aqui, olha,
E aí vai ser igualzinho o outro, não vai mudar nada, tá? Olha só. Igual, node. Então chega aqui no Effort Target. Olha que interessante aqui, tá vendo? E aí eu tenho o meu objeto aqui no final, tá? E a gente vai poder, então, utilizar esses métodos e propriedades. Da mesma forma como a gente utiliza métodos e propriedades de array, métodos e propriedades de string. E eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Eu vou fechar isso aqui, tá? Agora eu vou tirar essa função aqui, já que você já conhece, sabe que tem. E eu vou vir aqui, então, olha. Elemento DOM, né? Então, lembra do client height? Ponto client height. Exemplo, né? Ele já me deu aqui, ó, 518. Se eu colocasse aqui client height, não, client width aqui, tá? Que é a largura. Vou colocar o height, que é a altura. Ó, ele já me deu aqui, tá vendo? Então, poderia colocar aqui, por exemplo, ó, o inner texture, lembra? Então, elemento DOM ponto inner text. Ó, quero só o texto. Eu tenho que pegar e ativar? Não, espera aí. Inner text, efeitos no DOM. Vamos dar uma olhada como é que tá lá? Aqui, ó. Efeitos no DOM. Ele pegou esse daqui por quê? Ah, tá. Ele pegou tudo porque ele está pegando aqui todos os textos, tá? Que estão aqui no HTML. Então ele pegou aqui até o item 1, item 2, tá? Se eu quiser só o texto desse elemento aqui, o P, ou só desse aqui, ó, do H1, eu tenho que mudar aqui, ó. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado HTML aqui. Vou colocar aqui do P, parágrafo. Ele vai me dar então agora, sim. Então, elemento, nesse caso aqui, DOM, ponto, inner texture, por exemplo, né? Então, olha lá, efeitos no DOM, peguei aqui do parágrafo. Vamos pegar agora do H1, só para ver? Então, olha, no H1, vamos ver aqui, é minúsculo, tá? Que vamos pegar aqui, ó, vou continuar agora. H1, da mesma forma, olha lá, teste, peguei agora do H1, tá? Então, quando você seleciona, só isso aqui, e você vê HTML heading, porque heading, ele na verdade é o que? O cabeçalho, né? Se você pegar isso aqui, ó, heading, exemplo, né? Vou você copiar isso aqui, ó. E você jogar num tradutor, o que ele vai falar aqui? É cabeçalho, tá vendo? Porque um H1 ele vai no cabeçalho. Então, se você coloca lá o P, você vai ver que ele é um elemento do DOM do tipo parágrafo, né? Nesse caso aqui, parágrafo, tá muito claro, né? É onde você vai escrever. Então, se você coloca aqui, no caso, uma UL, você vê que ele já fala que é do tipo lista, aqui, ó, tipo lista, tá? E assim por diante, tá? E tem uma série de métodos e propriedades que você vai poder utilizar no teu site para criar conforme a necessidade do teu projeto. Da mesma forma como a gente utiliza também os métodos e propriedades, sabendo que tem de string, de array, quando a gente está criando o nosso projeto. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, ativar as notificações do sininho, deixar seu like, fazer comentários, compartilhar esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.